Então tá, obrigada, Alfred, por ter me chamado aqui mais uma vez. Para mim sempre é uma alegria muito grande vir para o Rio de Janeiro, a cidade de fato maravilhosa, o Rio de Janeiro de fato continua lindo. E eu fico sempre muito feliz de estar aqui. É a terceira vez que eu estou na UFRJ participando de um evento para o qual ele me convida. Eu vou convidar vocês para fazer assim um passeio. Essa aula vocês têm que estar com vontade de assistir, têm que se deixarem levar comigo. Porque nós vamos fazer, como eu falei, um passeio por 4 linhas de pensamento. Primeiro eu vou contar para vocês esse romance pelo qual eu sou apaixonada, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Eu vou contar um pouco essa história. A partir dessa história, a gente vai falar do amor. Mas, em seguida, nós vamos passar pelo filósofo Schopenhauer, que escreveu a Metafísica do Amor. Nós vamos falar um pouco de Charles Darwin e vamos chegar, finalmente, na neurobiologia do amor. Então, é uma caminhada meio longa e eu vou tentar deixar sempre claro como uma coisa está relacionada à outra, para não ficar um discurso fragmentado. Mas vocês têm que se esforçar um pouquinho para me acompanhar, porque a ideia da palestra é justamente estabelecer essas relações de um pensamento do século XIX com o que está sendo feito agora no século XXI, e estabelecer relações entre áreas do conhecimento e da atividade intelectual totalmente diferentes. Como aqui a gente fala de arte, então eu vou falar da literatura. Então eu começo com a arte, eu começo com a literatura, vou para a filosofia, vou para a biologia e vou depois para as neurociências. Então vamos ver se isso vai dar certo, tá? Bem, primeiramente, então, apresentando, né? Então aqui Emily Brontë, que é por onde a gente começa, depois o filósofo Schopenhauer, Charles Darwin e por fim eu coloquei Jack Panksepp representando o tema da neurobiologia do amor. Então são esses 4 assuntos que a gente vai falar. Bem, então começando o Morro dos Ventos Uivantes, ele é um romance que foi publicado em 1847 pela escritora inglesa Emily Brontë. Bem, a história do Morro dos Ventos Uivantes é uma das histórias mais bonitas de todos os tempos. É o único romance que ela escreveu em vida e ela morreu alguns meses depois de publicá-lo. Ela morreu na idade de 30 anos, mais ou menos uns 6 meses depois de ter publicado esse seu único romance, que na época não foi aceito. Aliás, ele foi extremamente apedrejado, né? Então, alguns críticos até disseram, não sei como que um escritor escreve isso e não se suicida depois de algumas páginas. Ou esse romance é um exemplo de toda baixeza, torpeza que um ser humano poderia ter, e assim por diante. O romance é escrito na época vitoriana, uma época onde a Inglaterra tinha suas várias colônias e tinha uma autoestima, uma autoconfiança enquanto nação muito grande, e havia também uma questão muito forte do que se deve, o que não se deve, o que é apropriado, o que não é apropriado, como uma pessoa deve se comportar. Isso vinha da questão da nobreza, da família real, mas vinha também desse pensamento anglicano. Então, esse romance ele vai mostrar um comportamento selvagem. E ele não é aceito na época. Ou seja, não é aceito que uma pessoa, que um ser humano possa realmente se comportar assim. Mas vamos lá para a história. Ela é a história de Heathcliff, que é um menino, e Cathy, que é a Catherine. A história começa quando esse menino o pai, eles moravam num sítio, o pai, a Catherine e o irmãozinho dela. E o pai sai para Liverpool e volta com um ciganinho no bolso, junto com ele. Ele traz esse menino sujo, cigano, que ninguém sabe de onde veio, e fala para a esposa, vamos adotá-lo. E a esposa, obviamente, não aceita isso, ninguém aceita. O filho mais velho fica com muitos ciúmes e se sente desprovido da sua posição enquanto filho. E esse homem tem muito carinho por esse menino. Então, ele começa a preferir esse menino adotivo ao próprio filho. A mãe, a esposa, morre 2 anos depois, em seguida. Então, acaba sendo criado o Heathcliff, a Cathy e o irmão. O irmão, uns anos depois, é levado para um colégio interno, para um outro lugar.
e acabam sendo criados, então, os dois e o velho. Só que quando esse velho morre, que é o que tinha adotado, o Heathcliff, volta, então, o irmão. E ele, obviamente, se vinga desse cigano que tinha tomado a posição dele junto ao pai. E o Heathcliff, então, é desprovido de todo tipo de tratamento que ele tinha antes. Então, não pode mais comer com a família, não vai ter mais um tutor que o ensine, ele vai trabalhar no curral, ele vai trabalhar no sítio, na lavoura, como todos os outros. E, nesse momento, então, a Catherine, ela se dói por ele, ela fica do lado dele e os dois prometem que vão crescer como selvagens. Então, eles fazem meio que um pacto de rebeldia e de união. É uma história de, na realidade, assim, é uma história de dois irmãos. Começam como dois irmãos. E é um amor de dois irmãos. Mas, ao mesmo tempo, é um amor de homem e mulher, é um amor erótico. Não é? Então, essa é a imagem dos dois sempre correndo nesses campos do Morro dos Ventos Uivantes, né? Uma região de colinas, né? Os dois sempre associados, cavalgando, correndo, sempre uma coisa de natureza. Isso entra aquela questão do Rousseau, do bom selvagem, eles estão fora daquela sociedade vitoriana, toda bem vestida, eles correm descalços, e estão sempre nessa liberdade, essa área, com muito espaço, e uma relação de união, praticamente uma simbiose dos dois. Então, só que acontece que ela acaba aparecendo um outro rapaz que morava numa casa, vamos dizer assim, vizinha, né, tipo uns 2 quilômetros de distância, e que representa, que é a Thrushcross Grange, era um rapaz vitoriano, um rapaz com dinheiro, com modos, um rapaz refinado. Então, ele representa todo esse refinamento do período vitoriano, e esse rapaz se apaixona por ela, porque ela era muito bonita, muito viva, muito energética, e esse rapaz, então, se apaixona por ela, ou seja, ela fica entre esses dois amores. Por um lado, aquilo que seria conveniente, aquilo que seria desejável, aquilo que a levaria para um nível social superior, ela se tornaria uma dama na sociedade, e o grande amor, que é esse quase que um irmão, mas, ao mesmo tempo, o seu grande amor, que é o Heathcliff. Então, quando ela se decide, que ela está nessa dúvida se ela deve ou não se casar com esse rapaz, o Edgar Linton, ela fala, ela tem um insight, ela entende que ela está tomando uma decisão errada. Ela se decide a casar a se casar com esse rapaz correto, tal, mas ela fala, eu sou tão feita para ir para o céu como para me casar com Edgar Linton. E se esse monstro, que é, no caso, o irmão dela, não tiver, que está lá dentro da casa, não tivesse feito Heathcliff descer tão baixo, eu nem teria pensado nisso. Mas seria degradante para mim casar-se agora com Heathcliff. E por isso ele nunca saberá como eu o amo. E não é pelo fato de ele ser bonito, Nelly é porque ela estava conversando com a empregada. Não é por isso, não é porque ele é bonito que eu o amo, mas é porque ele é mais parecido comigo do que eu mesma. Seja qual for a matéria da qual as nossas almas são feitas, a minha alma e a dele são iguais, são as mesmas. E a do Linton é tão diferente da nossa como um raio de lua de um relâmpago, ou a geada do fogo. Ela entende que ela está se envolvendo, que ela vai entrar num mundo que seria o céu. Mas o mundo dela é esse, não é o céu. O mundo dela é o Wuthering Heights, é o Morro dos Ventos Uivantes, é selvagem. Essa é a natureza dela. A natureza dela é o relâmpago. E ele é um raio de luar suave, o outro rapaz. A natureza dela é o fogo. E ele é a geada. Né? Então, ela tem esse insight, nesse período ela tem 15 anos, mas ela acaba tomando essa decisão. Aqui é um outro texto, ainda nesse mesmo momento, ela fala para Nelly, para a empregada, os meus maiores sofrimentos nesse mundo têm sido os sofrimentos de Heathcliff. Se tudo mais desaparecesse e só ele ficasse, eu ainda assim continuaria existindo. E se tudo ficasse e ele fosse aniquilado, eu ficaria sozinha em um mundo estranho, incapaz de ter parte nele.
O meu amor por Linton, que é pelo outro, é como a folhagem na relva. O tempo há de mudá-lo, eu sei. Como o inverno muda as árvores. As folhas caem, acaba. O meu amor por Heathcliff é como as rochas eternas que ficam no chão. Uma fonte de pouca beleza, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Sempre, sempre o tenho no meu pensamento. Não como prazer, porque eu também não sou um prazer para mim mesma, mas como o meu próprio ser. Essa ideia de amor onde você expande a sua noção de eu. Eu me torno, essa pessoa é, em parte, eu mesma. Então, esse era o amor que ela tem por ele. No entanto, ela faz a escolha. Ela sai desse Morro dos Ventos Uivantes, dessa paisagem selvagem, para quem está de fora, sombria, assustadora, mas que para ela é o seu paraíso, e vai para esse lugar bonito, suave, bem arrumado, plano, florido, não é? Essa é a escolha. Ela troca este homem selvagem, Heathcliff, por esse homem bem arrumado, correto, polido, não é? E que incorpora todas as virtudes da era vitoriana. Aqui existe uma coisa muito forte no romance, que é a liberdade e as janelas. Quando ela fica desesperada, depois ela fala, abra as janelas, eu quero sentir o vento, eu preciso sentir o vento do Morro dos Ventos Uivantes de novo para voltar a ser eu mesma. Então, quando ela escolhe isso, na realidade o que acontece é o seguinte, quando ela escolhe a cena, essa cena aqui, é que quando ela tem essa conversa com a empregada, dizendo que ela se decidiu pelo outro, o Heathcliff escuta, ele está na cozinha, atrás, num recanto, e ele acaba escutando quando ela diz, seria degradante para mim agora me casar com Heathcliff. E então ele sai, ele foge do sítio, pega um cavalo, é uma cena assim bem chocante, que ele deixa a porteira aberta, então ele sai com o cavalo selvagem como ele é. E volta apenas 3 anos depois. Nesses 3 anos, ninguém sabe o que ele fez, mas ele volta um homem refinado, muito bem vestido, mas a ferocidade ainda é perceptível. Ele ainda tem essa ferocidade, ele ainda é um homem feroz, mas ele está bem vestido, bem arrumado, só que aí ela já está casada. Porque ele desapareceu por 3 anos. Ela fica doente, ela fica desesperada. Essa seria a cena quando ela vai atrás dele no Morro dos Ventos Uivantes, porque ela vai procurá-lo, porque ele foge numa noite de tempestade. Naquela noite tem uma tempestade, ele foge, ela sai procurando o que aconteceu, será que ele ouviu o que eu falei, fica toda molhada com a chuva, fica doente, etc. Mas depois ela acaba se casando. E quando ela se casa, ele volta. E aí ela acha que vai poder conciliar um pouco as coisas. No começo, ela tenta convencer o marido a aceitá-lo. Olha, ele está aqui. Só que existe um momento de ruptura e o marido diz, olha, ou ele ou eu. E aí que ela fica doente e morre. Né? Ela começa com uma greve de fome, fica doente e morre. Nessa greve de fome existe um delírio. Nesse delírio, ela abre a janela e fala, me deixa sentir o vento de novo, pelo amor de Deus, me deixa abrir, abre essa janela para mim. O Morro dos Ventos Uivantes tem muito isso de abrir a janela, de sair, que é essa coisa da era vitoriana, dentro e fora que está a liberdade. E quando ela abre a janela, ela tem um delírio, ela tem uma alucinação. Ela fala, olha, lá está o meu quarto. Ela vê a casa dela, só que não dava para ver. Ela fala, lá está o meu quarto com a vela acesa dentro dele, e as árvores à sua frente a balançarem. E a outra vela é a do sótão de Joseph, que era o criado. O Joseph deita tarde, não é? Ele está me esperando voltar para casa, para poder fechar o portão. Pois vai ter que esperar muito. A caminhada é difícil e de um coração pesaroso. É preciso atravessar o cemitério de Gimmerton. Muitas vezes provocamos os fantasmas e nos desafiamos mutuamente a andar, a evocar os mortos por entre as sepulturas. Mas, Heathcliff, se eu te desafiar agora, ainda terás coragem? Se tiveres, eu ficarei contigo. Eu não quero jazer ali sozinha,
podem enterrar-me a 7 palmos de fundura e colocar a capela sobre a minha sepultura. Mas eu não vou descansar enquanto você não estiver comigo. Nunca. Então ela começa a olhar a casa, que na realidade é uma alucinação, e da casa ela já diz, para eu voltar para casa, eu vou ter que morrer. Não tem como voltar para casa. E ela diz, mas eu vou morrer, mas eu não vou sossegar enquanto você não estiver comigo. E na última não, que o livro depois continua bastante, mas a última cena entre os dois é quando ela está jazendo já nos últimos minutos, últimos momentos de vida. Ele atravessa a casa, porque ele não podia entrar lá, mas ele ele atravessa todas as barreiras e vai para o quarto dela, escondido, enquanto o marido está na igreja. O marido está no sermão, quer dizer, a esposa morrendo, mesmo assim ele vai para o sermão, como manda o figurino, e o Heathcliff entra no quarto. E essa é uma das cenas, ele fala, por que me desprezou, Cathy? Por que você traiu o seu coração? Eu não tenho uma única palavra de consolo, você merece isso. Você matou-se a si mesma. Sim, pode beijar-me e chorar, pode espremer os meus beijos e as minhas lágrimas, que elas a queimarão, elas a danarão. Você me amava. Então, que direito tinha você de me abandonar? Que direito? Responda-me. Em troca do capricho que sentia por Linton? Porque nem miséria, nem desgraça, degradação, nem morte, nem nada do que Deus ou Satã pudessem nos infligir, poderia nos separar. Só você, pela sua própria vontade, fez isso. Eu não lhe parti o coração. Você é que o partiu. E ao parti-lo, partiu também o meu. E aí, poucos tempo depois, ela morre. Essa é a última cena onde os dois estão juntos. Então, enfim, e aí depois que ela morre, ele se torna uma pessoa extremamente amarga e feroz e passa o resto do romance meio que se vingando de outras pessoas, das outras gerações que vieram, mas ao mesmo tempo tendo saudades dela e ansiando por esse reencontro. E no livro fica claro, ele morre depois e ela mostra, assim, para quem acreditar, que os dois espíritos se reencontram e que eles são vistos pelas crianças e pelos animais, né, que um menininho estava vindo com a ovelha e a ovelha parou assustada. Depois uma outra criança sempre vê Heathcliff e uma mulher do lado, andando pelos morros dos ventos uivantes. Então aí fica o folclore popular, a crença popular, mas fica essa ideia, a esperança. A gente, como leitor, a gente quer que seja verdade, que eles realmente se reencontraram. E é interessante porque os dois, tanto a Catherine como o Heathcliff, eles não são bonzinhos. Eles têm uma coisa ruim, eles são maldosos, eles são egoístas. Só que a gente se apaixona pelos dois, a gente torce pelos dois, é uma coisa... e aí é sobre isso que eu quero falar. Por que a gente fica tão... Por que isso mexe tanto com a gente fica tão empolgado e envolvido, sendo que isso, tudo que eles fazem vai contra aquilo que a gente sabe que é certo. Não é? E mesmo assim eles são apaixonantes. E é por isso que o romance foi um escândalo. Hoje a gente é mais liberal com essas coisas, mas na época foi um escândalo alguém publicar uma coisa dessas. Isso que ela publicou com o nome de homem, como se fosse um pseudônimo de um autor. Imagina uma mulher. E elas eram ainda por cima, as 3 irmãs Brontë, elas eram filhas de um pastor de um vilarejo. Como que uma filha de um pastor, solteira, de um vilarejo, ela nunca teve envolvimento com ninguém? Como é que essa mulher escreveu isso? De onde ela tirou tudo isso? Toda essa energia e todo esse erotismo. Não existe nenhuma cena. A cena mais erótica é a cena onde ela está morrendo e eles se beijam. Mas, assim, não é um livro cheio de cenas quentes, picantes. Não é isso. Mas ele borbulha de erotismo. E como que a filha desse pastor conseguiu imaginar tudo isso? Então, existe no livro uma tensão entre as exigências e preconceitos da sociedade e a realização do indivíduo, o indivíduo como pessoa em sua essência. E a gente sente o tempo todo que a autora está do lado desse herói, que na realidade é um anti-herói. Embora o livro é complexo, ele é narrado por uma criada que acompanhou toda a história. E essa criada fala muito mal dele. A criada é contra ele, odeia ele. Só que mesmo com essa voz da criada como narradora, a gente se apaixona. A gente
torce ainda assim e sente que, no fundo, a escritora parece que está pelo lado dele. Então, tentando colocar aqui algumas ideias que a gente sente do romance de Emily Brontë. O amor é uma urgência da natureza, a qual tem um caráter metafísico. Porque ela associa muito esse amor dos dois às forças da natureza, da tempestade, a essa coisa selvagem, né? O fogo. Tem várias comparações no romance que mostram que ela associa o amor a essa natureza. E natureza, a natureza, ela tem uma outra dimensão, não é uma natureza puramente biológica. A natureza é a presença de Deus. A natureza, ela tem um valor maior. O amor, ela é uma força transcendente que leva à transcendência e consegue transcender até mesmo a morte. O amor impedido é uma violência contra a vida, que clama por vingança, porque várias pessoas depois vão ter as suas vidas destruídas por causa desse amor impedido. A escolha de um parceiro por conveniência social e racionalidade é a negação de um imperativo da natureza, com consequências trágicas. Então, tudo isso é muito revolucionário. Você colocar esse amor, que é como se fosse a voz de Deus dentro de você, que é uma coisa... E Deus não é esse Deus bonzinho da igreja anglicana. O Deus também é um Deus mais selvagem. E esse amor como imperativo contra as convenções sociais. Esse é o lado revolucionário. Então, aqui estão as irmãs Brontë, as 3 filhas de pastores, as 3 são escritoras. Esse é o vilarejo onde elas viveram a maior parte do tempo. Essa era a casa, e aqui é o cemitério, porque o cemitério ficava perto da casa, que ficava perto da igreja, né, por ele ser um pastor, como era a época. Então, como eu já comentei com vocês, o contexto da era vitoriana, uma era de industrialização, de prosperidade e otimismo na Inglaterra, o colonialismo, o poderio, urbanização, crescimento populacional, imigração, a desigualdade social, que é muito falada nas obras de Charles Dickens. Houve movimentos populares, mas aqui o que entra aqui para a gente bastante é o moralismo anglicano. Você não percebe, quando você lê Wuthering Heights, nenhuma dessas questões aqui. Tem um outro romance da irmã dela, da Charlotte Brontë, Shirley, onde fica muito claro, aí você localiza a época, onde essas questões são colocadas. Mas no Wuthering Heights, é como se existisse no universo, como se existissem apenas essas 2 casas. Não é? Aqui a questão das normas sociais, que é o que eu já comentei também. E, muito claro, essa sociedade de castas. Então, não é o que seria hoje a Catherine se casar com o Heathcliff. Não seria, por exemplo, eu me casei com um rapaz mais pobre. Eu tenho universidade, ele não tem. Não, era uma questão assim, seria terrível, seria uma coisa... Ela era uma moça de uma família que tinha uma casa, que eram senhores de terra, e ele era um nada, ele era um criado. Então, esses pulos de camadas sociais, eles eram impossíveis, eram camadas intransponíveis. Então, isso você tem que entender para poder sentir a dimensão da barreira que separava os dois. E o que foi uma mulher, depois casada, com um filho, e esse serviçal, ou esse ex-serviçal entra e abraça e beija e faz tudo isso. Então, tinha um peso muito grande. Quando a gente fala do romantismo, então, o Wuthering Heights ele pode ser encaixado dentro do romantismo, embora ele vá além disso, né? Então, é um movimento que surge como reação à racionalidade do iluminismo. Então, a gente identifica isso no livro, uma maior ênfase nas emoções, maior exaltação ao indivíduo, crítica às regras das convenções sociais, preferência da natureza à cidade, o homem natural como superior ao homem civilizado e a criança como um ser puro. Então, isso tem aquelas ideias de Rousseau, e isso a gente consegue encontrar também no romance. Então, essa foi a parte do romance, que é uma escritora ali puritana e que descobre que tem esse insight dessa força metafísica, selvagem, superior do amor e da paixão. Uma coisa que ela coloca nesse livro. Tá? Enquanto isso, na Alemanha, nada a ver. Na Alemanha, essa daqui é uma imagem de Frankfurt, havia um filósofo, Schopenhauer. Vocês veem que é meio que na mesma época. Em 1818, quer dizer, 30 anos antes, ele escreve
o mundo como vontade e representação. Então, ele coloca que a vontade é um elemento que cria o mundo. E a vontade, ela é cega e ela é amoral. A vontade, ela só quer persistir. Então, existe uma força que move o mundo, que é uma força de perpetuação. E essa força, ela se manifesta no mundo representado que eu vejo. Então, o que eu vejo no mundo é a representação dessa vontade, que é o elemento que guia. E dentro desse pensamento, ele escreve, então, a metafísica da paixão. Então, o amor, né, é ele, o amor, a meta final de quase todo esforço humano, exercendo influência prejudicial nos mais importantes casos, interrompendo a toda hora as mais sérias ocupações, às vezes pondo em confusão, por momentos, até mesmo as maiores cabeças, entrando em cena assim, em toda parte, como um demônio hostil que a tudo se empenha por subverter, confundir e pôr abaixo. Ou seja, ele escreve esse texto pequeno, que é a Metafísica da Paixão, ou a Metafísica do Amor Erótico. Esse é o começo do texto, onde ele começa dizendo por que o amor faz toda essa bagunça na vida das pessoas. Por que grandes políticos perdem tempo, grandes homens de negócio, a gente pensa em César e Cleópatra, a gente pensa em Napoleão, né, apaixonado pela, como que ela chamava? A Josefine, né? E assim por diante. Então, como é que o amor é essa força que tira tudo do lugar? Como que uma mulher honesta e casta se torna uma adúltera? Como é que um homem honesto se torna um adúltero? É assim que ele começa com esse discurso. Então, é que ele está falando que o amor ele é a meta final de quase todo o esforço humano, e ele vem com essa fúria irrompendo nas nossas vidas. E aí ele tenta explicar por que isso acontece. E ele correlaciona a explicação que ele dá, entra dentro desse sistema filosófico que ele criou. Ou seja, a palavra final que ele vai chegar é que o amor, na realidade, ele é um artifício dessa vontade, que é o sistema que rege o universo e que quer se perpetuar. É um artifício que faz com que aquele ser pequenininho, individual, insignificante, temporário, acredite que ele vai conseguir só a felicidade dele, o que é melhor para ele. E implanta dentro dele uma ilusão de que a melhor coisa para ele está naquela outra pessoa. Isso é uma ilusão, porque para ele mesmo, para aquele ser, aquela pessoa não vai ser tão boa assim. Só que a vontade, esse princípio, meio que faz, ele é capaz de intuir que a união dos dois vai ser o melhor para a perpetuação da espécie. Então, o indivíduo age como se ele estivesse correndo atrás da sua felicidade, mas, na realidade, ele está prestando um serviço e sendo utilizado como instrumento do princípio da vontade, que quer se auto-perpetuar e quer aprimorar a espécie. Ou seja, isso é darwinista. E aí, mas é darwinista, e em 1800, ele escreve esse livro aqui, 1844, antes que Darwin tivesse escrito a seleção natural, a origem das espécies. Então, vamos continuar aqui com o texto de Schopenhauer. Então, assim, ele intui, é um insight, assim como Emily Brontë teve esse insight do ponto de vista literário, ele tem essa intuição do ponto de vista filosófico. Ele não era biólogo, ele não ficou observando nenhum animal. Nessa época, ninguém sabia nada de genética, ninguém falava em evolução, nada disso existia, e mesmo assim ele enxergou isso. Não é? Outra parte do texto. O fim último de toda disputa amorosa é realmente mais importante que todos os outros fins da vida humana, e, portanto, merece por inteiro a seriedade profunda com a qual cada um o persegue. É por isso que o amor ocupa tanto a nossa vida, porque ele realmente é importante. De fato, o que aí é decidido não é nada menos que a composição da próxima geração. Ele está falando. É um processo de compor a próxima geração.
Todas as disputas amorosas da geração presente, tomadas em conjunto, são, pois, para todo o gênero humano, a séria meditação sobre a composição da geração futura, da qual dependem, por sua vez, inumeráveis outras gerações. É sobre essa elevada importância da questão, na qual não se trata, como nas outras, do bem e mal individuais, não, mas da existência e constituição especial do gênero humano nos tempos vindouros, e na qual, por isso, a vontade do indivíduo entra em cena numa potência mais elevada, como vontade da espécie. E é nisso que repousa, então, o patético e o sublime das questões amorosas, porque, na realidade, é essa grande vontade que está tomando conta do indivíduo, ele está sendo usado. Por isso que o amor é tão grande e explode o nosso coração, porque é como se ele viesse dessa força que está muito além de nós e que quer se perpetuar, e que, de alguma forma, usa você e te dirige para aquela pessoa, te enchendo de ilusão em relação a ela, você fica enfeitiçado, mas é porque os dois juntos vão gerar, provavelmente, os melhores elementos da futura geração. O que se anuncia na consciência individual como impulso sexual, em geral, que não se dirige para um indivíduo determinado do outro sexo, é simplesmente a vontade de vida em si mesma e fora do fenômeno. O que aparece, porém, na consciência como impulso sexual orientado para um indivíduo determinado é, em si mesma, a vontade enquanto querer viver de um indivíduo precisamente determinado. Nesse caso, o impulso sexual, embora sendo de fato necessidade subjetiva, sabe pôr com habilidade a máscara de uma admiração objetiva, iludindo assim a consciência, pois a natureza precisa desse estratagema para atingir seus fins. E aqui vocês vão ver que aparecem textos de hoje, do século XXI, dividindo, hoje a gente entende, eu já estou até adiantando aqui. Hoje, quando se fala da neurociências dentro da neurobiologia do amor, você fala que existem esses dois elementos. Um elemento que é o impulso sexual geral. Então, parece que a gente nasce com um sistema, um software que faz com que a gente goste de sexo. Então, você tem um drive geral, você é um ser erotizado. Mas um outro sistema, esse então é o indivíduo, é uma coisa que não está determinada para uma determinada pessoa. Isso é um drive, é um impulso sexual geral que você tem. Esse seria um software. Mas existe um outro que está relacionado à paixão, que é direcionada para aquela pessoa. E quando é direcionado, aí é que ele coloca que é uma coisa diferente. Que aí você já está, na realidade, aquilo que é colocado como uma admiração objetiva na consciência, que eu falo, não, ele tem isso, tem isso, tem isso, na realidade é um estratagema da vontade para atingir os seus fins, que é a próxima geração. Então, ele já diferencia biologicamente esses dois elementos. Tentando amarrar Emily Brontë e Schopenhauer, os dois do século XIX. Então, o amor como um imperativo da natureza, então o amor é algo que está além do indivíduo, que é mais forte. O amor, o homem individual é, apesar do refinamento cultural, inseparável da natureza. Então, mesmo Schopenhauer coloca que o homem, que mesmo que você tenha toda a cultura, Schopenhauer ele vê também esse lado biológico no ser humano. Ele coloca o homem como um animal, tanto é que no decorrer do texto, esse texto é um texto pequeno, muito interessante de se ler. No decorrer do texto, ele vai comparar, por exemplo, o cuidado com que você escolhe o parceiro com o cuidado com que um inseto constrói o lugar onde ele vai depositar os óvulos, os ovinhos. Então, quer dizer, é como se aquilo está seguindo um instinto animal. Ele faz uma comparação extremamente biológica. Depois ele fala de como você escolhe o parceiro pelas características externas, como o esqueleto, a juventude, a beleza, etc. Então, eles dois percebem essa força do amor e essa força biológica. Só que, enquanto Emily Brontë vê no amor uma fusão sublime, espiritual e eterna, Schopenhauer vê nele um estratagema enganador da vontade. Então, ele não tem esse romantismo da Emily Brontë. E agora, chegando no nosso terceiro elemento, enquanto isso, nas Ilhas Galápagos. Então, uma outra pessoa estava fazendo uma outra coisa e acabou chegando num ponto parecido, mas por um caminho totalmente diferente. Ele estava observando aqui os lagartos, as tartarugas e sei lá. Então, ele, em 1837,
ele inicia esse livro secreto sobre a transmutação das espécies, onde ele desenvolve a hipótese de que, apesar de cada ilha de Galápagos ter a sua própria espécie de tartaruga, todas elas eram originárias de uma única espécie que tinha se adaptado à vida nas diferentes ilhas de diferentes modos. A natureza seleciona os mais adaptados. Só que isso também era muito revolucionário. Assim como Emily Brontë não foi aceita, Schopenhauer também não foi aceito, foi extremamente criticado, e Darwin também não foi aceito. Ele começa a escrever em 37, mas ele só publica em 53. E aquilo não é aceito de jeito nenhum, porque vai contra o criacionismo. Né? Então, essa é a viagem que ele fez, né, quando ele foi para as Ilhas Galápagos, aqui, 53, não, 59, quando ele publica. Quer dizer, ele passa 22 anos escrevendo. E ele escreve um outro livro menos conhecido, que é A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo. Então, ele fala que a seleção sexual se define pela vantagem que o indivíduo tem sobre outro do mesmo sexo nas chances de consumação sexual. Trata-se de competição pela reprodução. Então, assim como a natureza, você tem aspectos que melhoram a sua sobrevivência, sua chance de sobrevivência, e essas características são selecionadas, mas aquilo que melhora a sua chance de procriação são as características é o que está aqui na seleção sexual. Então, o que é que vai fazer com que eu, como macho, tenha uma chance maior de propagar os meus genes em relação a um outro macho? Ou o mesmo raciocínio para uma fêmea. Então, ele achava que existia... que algumas características evoluíram devido à vantagem na seleção sexual. Talvez, por exemplo, a beleza. E ele achava que isso acontecia através de dois processos. A luta dos machos pela posse das fêmeas, mas também a seleção do macho pela fêmea. Né? Então, o que faz a mulher escolher o homem? Schopenhauer fala sobre isso no texto. O que é que atrai uma mulher em um homem? Não é? Então, aqui, os dois, né, o que os dois têm em comum, que a seleção sexual é biológica, Schopenhauer já disse isso, que a seleção sexual é amoral, não é por princípios morais que as pessoas são selecionadas. Selecionados não são os melhores, mas são os mais atraentes. Né? Também o conceito de evolução, que Schopenhauer traz implicitamente, o conceito de transmissão biológica das características. Né? Então, tudo isso já está muito adiantado. E são coisas que hoje a gente fala, tá, claro, óbvio, mas não era assim. E eles intuíram tudo isso. E aí a gente volta para o Morro dos Ventos Vivantes, tentando amarrar, e vê que o Heathcliff é essa figura, não é? Apaixonado, dominador, agressivo, violento, bruto e extremamente erótico. Então, o que é que faz com que a mulher, o que atrai a mulher? A atração, ela não vai pela lei moral. Ele é bem comportado, ele é inteligente, ele publicou. Não é isso que seleciona. Publicou muitos trabalhos, né? Ele é o certinho. Então, a gente tem esses três grandes gênios que chocaram o século XIX e aplanaram o caminho da neurobiologia do amor para os séculos vindouros. Então, hoje a gente sabe da genética, na época não se sabia. Hoje a gente sabe que existem sinapses, neurotransmissores, circuitos e redes neurais. Então, hoje a neurobiologia do amor ela entra já com todo esse conhecimento. Mas vocês vão ver que os grandes princípios eles vieram daquela época mesmo. Então, quando se fala do amor erótico, então acha-se que são circuitos cerebrais que foram selecionados pela evolução há mais ou menos 4,4 milhões de anos nos hominídeos e que compartilham já circuitos de fazer a corte, de vínculo de outros mamíferos mais primitivos e até mesmo das aves. Mas o amor erótico, essa paixão, acredita-se que tenha se desenvolvido aqui nos hominídeos por volta dessa época. E como eu falei, como Schopenhauer já via, Schopenhauer falou desses dois componentes. Ele não fala muito do vínculo. Schopenhauer fala do impulso sexual, que é uma coisa que não é direcionada. Ele fala da atração, direcionada para um indivíduo específico. Então, a gente provavelmente nasce com um sistema cerebral programado para atrair, como, por exemplo, o comportamento de mostrar as penas, mas a mulher de se arrumar, o homem de mostrar sua força, etc. E também um sistema cerebral programado para se sentir atraído, para perceber tudo isso.
Então, a gente acha que tudo isso tem uma base biológica. A formação de vínculo, não é que Schopenhauer não fale disso. Schopenhauer fala assim, que se você tiver a sorte, que é rara, de que aquele parceiro que você escolheu por um estratagema da natureza, por uma pura ilusão, normalmente, depois que você tiver os filhos com ele, depois que você tiver a consumação sexual, você vai acordar e vai perceber que não era nada daquilo. Mas é possível que, se você tiver a sorte, vocês vão acabar formando uma amizade quando esse amor erótico acabar. Então, talvez aqui seja a questão do vínculo, né? Hoje, na neurobiologia evolutiva, acredita-se que esses traços comportamentais foram desenvolvidos em nós para que a gente se juntasse, para que o pai ajudasse a cuidar da criança, e com isso eles tivessem maiores chances de sobreviver às feras, aos eventos climáticos, fome, etc. Então, se unir, né? Eu já estou concluindo a palestra, então, entrando agora aqui um pouquinho na neurobiologia. O que a gente acha que o aspecto do amor erótico associado ao desejo, à fissura e à busca, a gente associa ao sistema de recompensa dopaminérgico. Por isso que vocês vão encontrar até artigos que comparam o amor romântico ao vício, à adição pela cocaína, porque você tem abstinência, você fica mal quando você está abstinente. Se você encontra uma pista, quer dizer, às vezes você escuta uma música, basta escutar uma música, já te faz pensar naquela pessoa, ou já te faz pensar na droga, né? Então, existem associações aí. Então, quando a gente fala do circuito de recompensa, eu vou tentar colocar aqui um esqueminha para vocês. Se eu tenho, por exemplo, uma experiência erótica única, eu conheci aquele homem maravilhoso, foi aquele beijo ao luar, etc. Então, isso ativa uma área no meu mesencéfalo, que é a área tegmental ventral. Essa área libera dopamina. E ela libera dopamina para o núcleus accumbens, que já fica mais na frente do cérebro. E, com isso, essa área, o núcleus accumbens, aprende que aquele evento foi muito importante. Atribui o que a gente chama de saliência, ou seja, aquele evento se destaca das experiências cotidianas que a gente tem. Por exemplo, a aula que vocês estão tendo, eu estou falando aqui, isso não vai ativar a área tegmental ventral de vocês. Mas, se de repente aparece o homem por quem você está apaixonado e aquilo ativa, né, porque aquele é um evento que se destaca das suas experiências cotidianas. O núcleus accumbens, uma vez tendo essa chuva de dopamina em cima dele, ele começa a te guiar para uma motivação e para buscar especificamente aquela fonte de gratificação, que no caso é aquela pessoa. Ao mesmo tempo, a substância... Aqui está errado, eu tinha corrigido, mas ficou errado. Na realidade, a área tegmental ventral que lança também uma informação para o estriado, que vai para o núcleo caudado e que faz um aprendizado associativo, ou seja, você aprende a associar aquela recompensa àquela pessoa. O aprendizado associativo, você associa que aquela pessoa está ligada ao prazer, ou coisas associadas a ela, a música associada a ela, o perfume associado a ela, você começa a fazer essas ligações. E existe um outro circuito dopaminérgico associado à substância negra, que está associado à alça motora, que te leva ao movimento, está relacionado a impulsionar o seu movimento em busca daquela satisfação. Então, aqui são as vias dopaminérgicas. Então, assim, existe esse componente da paixão, que é o componente da busca, da motivação, da fissura, da dependência química, mas existe também o componente aqui que estaria mais associado a outras substâncias neurotransmissoras, que seriam a oxitocina e os opioides endógenos, que estão associados ao prazer. Então, esse prazer de estar junto, que talvez propicie a criação do vínculo. Então, aqui seria assim, um outro circuito. Então, o que acontece? Acredita-se que nós tenhamos um circuito, um sistema de vínculo e apego, que é compartilhado, ou seja, ele é ativado tanto quando você estabelece o vínculo parental, a mãe que se apaixona pelo filhinho, como o vínculo erótico. E esse sistema está associado à liberação de oxitocina e opioide. Né? O prazer, que é associado ao sistema opioide, o globo pálido ventral é um centro de detecção de prazer, e a gente sabe que a oxitocina potencializa o efeito dos opioides, então eles trabalham em conjunto. Né? E provavelmente o prazer sustente o vínculo.
Então, se a gente for tentar resumir, a gente tem um lado aqui do desejo, da fissura, que está associado à dopamina. A gente tem um lado do apego, da formação de um vínculo duradouro, a oxitocina e os opioides. Aqui, a questão do vínculo, entra a questão da confiança, de você confiar naquela pessoa, e entra a questão de você se sentir bem com aquela pessoa. É uma coisa um pouco mais tranquila. E o prazer, então, esses dois aqui trabalhando juntos. E existe também a depressão da serotonina, que é a dor da separação. Então, ainda não se sabe muita coisa sobre a neurobiologia do amor, mas a gente começa a vislumbrar circuitos envolvidos nesse processo que é complexo e que tem vários períodos, várias fases, né? Obrigada.